Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Eu queria vos falar hoje um bocadinho a respeito de Giovanni di Pietro de Bernardone. E você vai dizer assim, nunca ouvi falar deste indivíduo, nem sabia que era uma pessoa assim digna de ser um exemplo para nós. Mas talvez se eu lhe disser o outro nome pelo qual ele é conhecido, fica um bocadinho mais fácil. Ele entrou na história como Francisco de Assis. Giovanni nasceu numa família rica na cidade de Assis. O seu pai era um comerciante de tecidos caros, Pietro de Morricone. Ele era casado com uma senhora de ascendência francesa, Pica Bourlemont, e possivelmente é daí que vem o nome Francisco. Não há uma certeza absoluta, mas ele tinha uma aptidão muito grande por aquilo que era a cultura do lado da sua mãe, e por isso teria sido chamado quase que à brincadeira, não é? Pequeno francês, Francesco. E desta maneira acabou por o nome pegar. Quando ele cresceu inicialmente, era um jovem de aspecto agradável, bonito, gostava de se vestir muito bem, tinha um temperamento muito contagiante, muito alegre, sanguíneo, e por isso ele era, digamos, o líder das festas, e a sua juventude foi feita inicialmente gastando dinheiro do seu pai e vivendo com os seus amigos de uma maneira bastante indulgente. Era a época áurea da cavalaria, estamos a falar de 1181, quando ele nasceu, portanto estamos a falar aí da época dos cavaleiros e da época das cruzadas. E portanto não é de estranhar que em 1202 ele tenha se alistado no exército de Assis na guerra contra Perúgia. Ele foi preso, ficou preso durante um ano. Quando foi libertado ainda esteve doente durante bastante tempo, mas ao recuperar em 1205, novamente ele se alistou no exército papal que estava a combater Frederico III. É nesta altura que ele tem uma visão extraordinária. Ele tem uma visão de um palácio cheio de riquezas, e ele pergunta de quem aquilo é, e é dito que ele é dele, e ele acredita que aquilo representa glória militar. Mas no segundo sonho, o sonho lhe pergunta quem é mais importante, o servo ou o senhor? E ele diz o senhor. Então a voz lhe diz, então porquê é que estás a abandonar o senhor para seguir o servo? Volta para a tua terra e reedifica a minha igreja por causa do seu estado, ela está a cair. Ele então volta para a sua cidade de Assis, abandona a vida militar, ele perde o interesse pelas coisas materiais, e ele passa tempo meditando em cavernas e em igrejas. Descreve-se que foi nesta ocasião que ele teve um encontro com um leproso, que o marcou profundamente. Era inverno, o homem estava coberto de trapos, tinha um sininho que ele abanava para que as pessoas soubessem que estava ali um leproso e não se aproximassem. Francisco ficou muito marcado com esta visão. Ele desceu e colocou a sua capa sobre este homem e o abraçou. E esta experiência começou a marcar aquilo que seria a mudança na sua vida. Neste período ele teve também um tempo de meditação na igreja de São Damião, quando ele percebeu claramente da voz do Senhor a dizer-lhe: a minha igreja está em ruínas, ajuda a reedificá-la. Inicialmente ele entendeu que tinha a ver com a estrutura da igreja, a capela estava em muito mau estado. Então ele voltou para casa, pegou vários tecidos muito ricos do seu pai, foi vendê-los na praça, vendê-los muito barato, pegou nesse dinheiro e levou para entregar à capela para que ela fosse reconstruída. Isto deu origem a uma grande confusão familiar, o pai ficou muito zangado, levou-o diante das autoridades, tentou prendê-lo em casa. Resultado final, Francisco despiu-se completamente diante do seu pai e das autoridades, renunciou à sua herança, abandonou a sua família e saiu simplesmente nu para ir habitar, digamos, ao relento fora da cidade. Assim ele começa uma vida em que ele inicialmente trabalhava procurando, como pedreiro, digamos assim, ajudar algumas capelas que estavam em mau estado, mas começou a evangelizar e a pregar e a cuidar das pessoas que estavam doentes. E aos poucos foram-se aproximando dele outras pessoas. Pessoas foram sendo marcadas pelo seu testemunho, foram ficando impressionadas com aquilo que ele anunciava e a simplicidade da sua vida. E ele deixou de estar sozinho e começou a formar-se uma verdadeira comunidade. A certa altura percebeu-se que eles eram, digamos, uma nova ordem. Então, o caminho necessário era ir até Roma para poder pedir ao Papa a autorização para instituir uma nova ordem religiosa. O Papa Inocêncio III inicialmente não quis recebê-lo. Aquilo que eles propunham, viver uma vida de absoluta pobreza, só tomando conta dos doentes e das pessoas em dificuldade, foi considerado algo muito duro. Nesta altura não havia nada disto dentro da igreja. Houve um choque enorme entre a miséria das roupas com que Francisco e os seus amigos se apresentaram e a opulência dos bispos e dos cardeais. Mas depois, tocado pelo testemunho e também
diz-se que por um sonho que ele teria tido, o Papa acabou por autorizar a instituição, não de forma escrita, e por isto esta ordem não era uma ordem maior, era uma ordem chamada menor, e assim começa esta ordem dos irmãos menores, que mais tarde veio a ser conhecida como franciscana. Eles viviam de forma muito simples, viviam daquilo que as pessoas davam, foram-se juntando a ele, por exemplo, pessoas próximas, como o seu irmão Léo, foi um dos que se juntou a ele. Também a primeira mulher que se juntou ao grupo, Clara, claro, viviam à parte das mulheres, mas acabaram por dar origem também ao segmento, digamos, das mulheres dentro da linha franciscana, que são as clarissas. Ele vivia uma vida de muita simplicidade, ministrando aos pobres, auxiliando os leprosos, os doentes, pregando nas ruas, anunciando às pessoas. Sempre recusou a possibilidade de se construir condições melhores para viver e não mostrava grande preocupação em que os seus companheiros fizessem grandes estudos teológicos. Houve várias tentativas de alcançar os muçulmanos nesta altura das Cruzadas. Em 1214, uma tentativa em relação à Síria, em 1215, Marrocos, em 1219, no Egito. Enfim, tudo isto foram tentativas e diz-se nesta última que o líder muçulmano quis ouvir Francisco por causa da sua postura de homem santo e ficou tão impressionado com a sua maneira de estar e de falar que pediu a ele algum conselho sobre a melhor forma de viver agradando a Deus. Em 1221, depois destas viagens, digamos, missionárias, Francisco percebeu que a ordem estava a ficar atrapalhada. Havia irmãos que estavam a fazer coisas completamente diferentes. Alguns estavam a querer construir mosteiros, outros estavam a gastar muito tempo no estudo em vez do alcance dos pobres. Então foi redefinida a regra. Por parte do Papa foi finalmente dado um documento escrito e nesta altura então Francisco como que se contentou em estabelecer com estas bases aquilo que seria a continuidade deste trabalho e desta ordem depois que ele tivesse partido. Em 1223 conta-se que no Natal ele quis como que reencenar o nascimento de Jesus e ele rezou a missa numa gruta com animais, dando origem àquilo que se crê foi o início da ideia de se ter presépios no Natal. E quando hoje construímos ou temos presépiozinhos nas nossas casas, parece que a ideia veio desta origem. Conta-se muitas coisas, e aparentemente dignas de aceitação, de que Francisco orava e muitas vezes a sua oração curava doentes, que ele expulsou demónios várias vezes, ele tinha muitas êxtases e visões espirituais, algumas profecias, e dentro destes momentos todos, as famosas estigmatas, ou seja, as marcas de Jesus nas mãos, nos pés e no lado, acabaram por surgir no seu próprio corpo. Devido à vida dura que ele vivia, ele sofria de muitas doenças, sofria muito dos ossos, reumatismo, ele ficou praticamente cego, tinha enxaquecas terríveis e, no entretanto, nunca desistiu daquilo que era o seu trabalho. Pode parecer estranho que um pastor evangélico faça uma meditação exaltando aquilo que é considerado um santo da Igreja Católica. Não estamos exaltando um santo da Igreja, estamos exaltando um homem que mostrou uma forma diferente de tentar viver aquilo que era o cristianismo. Numa época em que a Igreja estava fechada em mosteiros, ele ensinou que era preciso andar entre o povo, como Jesus tinha feito. Numa época em que os padres iam ficando cada vez mais famosos pela sua riqueza, em que os bispos eram homens profundamente, ricos e que viviam na opulência, ele ensinou que se devia viver a pobreza absoluta, assim como os discípulos de Jesus. Numa época em que se considerava que a terra, a natureza, era algo ruim e que não tinha interesse nenhum, ele falou a respeito da beleza da criação e tratava os animais que Deus tinha feito como irmãos. E temos inclusive os sermões, falando a respeito dos animais e dirigido a eles. Numa época em que os leprosos e os outros doentes terminais eram considerados amaldiçoados por Deus, ele dizia: Jesus tomou conta exatamente destas pessoas e se ele o fez, nós como seus discípulos também temos que fazer. No dia 3 de outubro de 1226, rodeado pelos seus companheiros de ordem e depois de ler os Evangelhos, Francisco entregou a sua alma ao Criador. Apenas 2 anos depois, o Papa deslocou-se ao próprio local e Gregório IX o canonizou, reconhecendo a sua vida como sendo uma vida digna de inspiração. Deixando de lado o aspecto que tem a ver com a diferença pelo facto de ele ser conhecido como um santo católico,
olhando para aquilo que foi a vida e a devoção verdadeira deste homem, aquilo que era a proximidade do Evangelho, a sua dedicação para viver o mais perto possível daquilo que Jesus tinha feito contra muitas oposições e o seu testemunho extraordinário de cuidado daqueles que realmente precisavam mais, nós percebemos que estamos andando com gigantes. Estas vidas são vidas que nos inspiram.